Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia do canal Mais Ciências, e você está aqui para a nossa aula sobre fenômenos naturais e impactos ambientais e sociais. Quando a gente pensa em impactos negativos no ambiente e na sociedade, geralmente a gente pensa em coisas causadas pelo próprio ser humano. Mas muita coisa está acontecendo de forma natural. É a Terra funcionando e a vida continuando, mas que isso não significa que não vai causar impactos negativos para o ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente está falando tanto de solo, água, ar, a vegetação, as plantas, os seres vivos que ali vivem e também os impactos sociais, aí falando das relações humanas. Vamos passar aí dando um olhar sobre os tipos e as possibilidades de fenômenos naturais. Nosso planeta Terra, formado ali por placas tectônicas, correto? Então, temos ali a crosta terrestre, o manto, o núcleo. Dá uma olhada aí, tá vendo aí? Crosta terrestre, manto e núcleo. Essa crosta terrestre, ela é dividida, ela é formada ali por várias placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam. Esses movimentos, eles podem causar os terremotos. Ocorrendo essa movimentação, se for algo mais intenso no fundo de mares e oceanos, pode causar os maremotos ou tsunamis, movimentação de uma grande massa d'água. Essa massa d'água ela vai se deslocar com velocidade, com quantidade para a Terra. Em algumas porções, essas placas, quando a placa ela vai ali descendo, caindo nesse manto, aumentando a pressão, a gente pode ter ali vulcões. Então, nas regiões próximas ali à borda das placas tectônicas, a gente tem aí o círculo de fogo, você vai pesquisar sobre o círculo de fogo. São as regiões justamente onde no encontro dessas bordas de placas tem uma altíssima atividade vulcânica. Vulcões podem estar ativos, entrar em extinção e vão causar impacto. Só os movimentos de placas tectônicas, às vezes movimentos mais breves que podem causar, por exemplo, deslizamentos de terra, deslizamentos de montes, vão causar impactos no ambiente, não modificam o ambiente, não pode levar à morte de uma série de espécies, não podem forçar as populações a terem que se mudar, a se tornarem imigrantes, a perderem empregos, perderem moradia. Então, sim, causam impactos ambientais e impactos sociais. Falando aí de movimentações das atividades atmosféricas. Atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, né? Então temos a nossa Terra, temos essa camada de ar, é super importante para a gente. Essa atmosfera vai nos proteger de impactos, né, de corpos celestes, como aí meteoros, asteroides. É importante para manter a temperatura da Terra amena, adequada para a nossa vida, chamado efeito estufa, garantir esse calorzinho que ele fique ali, o efeito estufa. O oxigênio, essa camada organizada ali, essa atmosfera, né, organizada em camadas didaticamente, troposfera, estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio, mesosfera, termosfera, que é a maior de todas, e a exosfera já ali fazendo periferia ali com o universo, né, já com o espaço. Mas falando de troposfera, nessa camada aqui que nos envolve, a gente tem vários fenômenos atmosféricos. Formação de furacões, especialmente aí nas porções onde há uma baixa na temperatura, há um aumento da temperatura do mar, então essas águas mais quentes, as correntes marinhas e oceânicas que acontecem aí, formação de furacões. Imagina impactos que um furacão causa, né? Ou em algumas regiões, a formação dos ciclones, como aqui no Brasil a gente tem ali na região do sul, de vez em quando a formação de ciclones, os ciclones tropicais, que vem ali uma grande chuva e vento e derruba coisas, né? Os tufões, chamados de tufões em alguma região. Ou em regiões na terra, regiões mais secas, podem ser formados tornados. E esses tornados ali vão se deslocando, podem ter diferentes intensidades de destruição. As tempestades, né, que a gente pode ter, devido às alterações atmosféricas, de temperatura, a gente pode ter, além de tempestades de areia, né? Em algumas regiões isso é muito marcante, a questão de tempestade de areia. As próprias tempestades, né? Como a gente conhece, né? Grandes chuvas e intensidade de queda de granizo, uma queda de neve muito intensa em algumas regiões, não vai ser o caso aqui no Brasil, né? Mas em algumas regiões uma nevasca muito grande
Tá vendo como tudo isso são fenômenos naturais? Inundações. Então, choveu, choveu, choveu. Claro que inundações, por exemplo, muitas vezes o ser humano interferiu, né? No sentido de reduzir o escoamento da água, muito lixo nas ruas, assoreamento dos rios. Então, tem o dedo humano aí. Mas a chuva em si, né? Ações humanas e muitas vezes inundações também naturais. Em algumas porções, aqui no Brasil, no Pantanal, por exemplo, a gente tem uma inundação natural. Incêndios naturais. Em diferentes regiões do mundo tem incêndios naturais em algumas épocas do ano, por conta de características do solo da região, começa aquele incêndio. Agora, o quanto aquilo vai ser controlado ou não? Podem ter interferências humanas ou não. Mas reparou que tudo isso são fenômenos naturais? Mas e os impactos, né? Você fala, gente, realmente, nem tudo é causa humana, né? A gente viu aí, mas que impactos que podem ser esses? E eu quero listar alguns impactos para você. Falando de ambiente, então pegando um aspecto de impactos ambientais, a gente pode ter a perda de habitat de diferentes seres. O habitat é o local onde aquela espécie ela é encontrada, num período, numa época, num tempo. Então, tá ali o habitat. Com esses fenômenos, com esses impactos aí ambientais, podem haver perda daquele habitat, daquela região. Um rio, uma porção que uma lava alterou, um rio que muda de curso, uma destruição de uma região por conta de incêndios, perda de habitat. E dependendo da condição dessa espécie, pode até levar à perda da espécie. Algumas espécies elas não estão tão abundantes, distribuídas em diferentes locais. Ela vai ocorrer, às vezes, ela é endêmica de uma região. Endemismo, uma espécie endêmica, que ela vai ocorrer de forma específica em algumas regiões ou em uma região só. Então, a perda desse ambiente pode ser o sinônimo da perda de uma espécie, ou seja, dessa espécie entrar em extinção. Além disso, pode levar a um desequilíbrio populacional. Algumas populações crescendo demais, porque seus predadores foram eliminados dentro ali da circunstância do fenômeno ambiental. Então, eu tenho pragas, eu tenho surtos. Alguns surtos, por exemplo, envolvendo insetos, podem levar a doenças nas populações das regiões. Então, esse surto, essa grande população, crescimento de um mosquito, de um percevejo, de gafanhotos, levam a surtos, levam de doenças, levam a perdas de plantação. Então, eu tenho ali uma grande quantidade de nuvens de gafanhotos que se deslocam. Vai levar a perdas na alimentação, né, por conta da perda ali na agricultura. Então, repara, um efeito dominó, né? Uma coisa que afeta outra coisa, um impacto ambiental, mas que vai levar a um impacto social. Está interligado aí, né? Ainda com o olhar ambiental, a gente pode ter realmente a poluição, né? A poluição de água, de ar, de rios. Mesmo um vulcão ativo, com aquela grande quantidade de gases que ele libera, é uma poluição natural? É, mas é uma poluição, né? E que isso vai afetar os diferentes seres que ali vivem, né? Às vezes, por conta de uma tempestade, há, por exemplo, perda de água potável, então, ou de uma inundação, e aí certos rios eles acabam sendo levados certos dejetos e produtos para um rio. E perde-se, então, essa água potável, né? Então, falando de ambiente, a gente aponta para esses lados. Mas a gente tem ali toda uma questão social de perdas, é claro, de vidas humanas, né? Que vão impactar famílias, vão impactar economias. A questão quando a gente afeta a alimentação, como eu dei o caso de nuvens de gafanhoto que vão comprometer a alimentação. Então, mexeu com a alimentação? Mexe com sobrevivência. Mexeu com geração de emprego? Mexe com sobrevivência. Muitas vezes esses fenômenos naturais eles vão impactar a produção de energia. E aí, se eu tenho a produção de energia comprometida, seja uma energia produzida por hidrelétricas, seja por termoelétricas, por usinas nucleares, energia eólica, solar, seu impacto é a matriz energética, eu vou impactar a sociedade como um todo. Então, você está vendo aí, são diferentes possibilidades de impactos ambientais. Vão afetar tanto a nível ambiental quanto social. E assim, depois dessa revisão dentro desse tema, a gente fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho!